Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Sob Nova Direção, dia 18 de janeiro, segundo programa do ano. E nós estamos aqui com um pessoal que estão transformando a vida de muitos brasileiros e com apenas 2 anos de atuação já provocaram impacto na vida de quase 300 mil pessoas. E é um trabalho tão importante que se tornou referência internacional e fonte de inspiração também para projetos semelhantes em outros países. E hoje vamos entrevistar Antônio Calganhoto, vice-presidente do Instituto Renault, que vai falar de ações sociais, carros elétricos, educação no trânsito, preservação ambiental e muito mais. Porém, na nossa bancada, por favor, antes de você, deixa eu mostrar lá aquele pessoal de peso, né? Gabriel Marazzo, tudo bem, obrigado. Jorge Meredith, acertei? E Ricardo Ock. Prazer e muito obrigado. Calganhoto, obrigado pela sua presença aqui, então. Boa tarde, prazer estar aqui. Assustado, porque Sérgio, pensei que era para conversar contigo, cheguei aqui, enxerga o Jorge, Gabriel, é complicado aí, né? Mas uma turma bacana, né? De peso, não peso pesado no sentido literal, né? Estou falando de peso intelectual. Dá para falar de coisas novas, o Ricardo que vem aí falar de carro antigo e tal, então a gente pode bater um papo legal aqui hoje, até ir um pouquinho além só do Instituto. Né? Isso mesmo, com certeza. Então, obrigado pela sua disponibilidade, daqui a pouco está embarcando para o sul do país, é um conterrâneo meu aqui. Essa é uma coisa boa do programa. O programa está com, pelas minhas contas aqui, 60% gaúcho, né? É um programa feito em São Paulo, mas com 60% de peso gaúcho. Olha aí. É interessante esse domínio gaúcho, né? Para quem não sabe, o Jorge é gaúcho, o apresentador, o Sérgio, é gaúcho também. Então a gauchada se reúne, né? Maravilha. Os bons gaúchos andam pelo Brasil. Andam pelo Brasil, é isso aí. Maravilha. Então tá jóia. Então você fala pra gente aí, quando começou o Instituto Renault no Brasil? Bom, o Instituto Renault ele começou em 2010, na verdade. A Renault, vou fazer uma rápida introdução para vocês. A Renault é uma empresa francesa, a gente sabe que o francês tem no DNA deles essa coisa muito forte pelo socialismo e bem comum. É uma coisa que talvez mais do que nós brasileiros temos, né? Nós estamos começando agora a ter essa consciência, até pelo que a gente está vivendo, a gente começa a ter mais. As pessoas têm um pouquinho mais de possibilidade que nós, a gente acaba doando, acaba contribuindo, mas não é uma coisa da nossa sociedade. E a Renault, desde que começou, eu sou relativamente novo na Renault, estou há 4 anos lá, mas a Renault, desde que começou, ela fazia muita atividade assistencial aos arredores da fábrica. Onde tu bota, no Brasil nós temos aquela realidade que a gente sabe onde tu bota uma fábrica, logo se instala favelas e pessoas que vêm buscar mercado de trabalho de outros lugares. Lá na minha terra, Caxias do Sul é assim, Passo Fundo, na tua assim, a gente sabe onde tem indústrias isso acaba atraindo. E a Renault fez muita atividade assistencial. No ano de 2009 nós vimos que isso estava meio distribuído pela empresa, muita gente fazendo coisa e muitos projetos pequenininhos. Aí nós resolvemos montar então um instituto. Até musical, né? Olha aqui, ó. Eu não entendi se essa música é sugestiva ou homenageante, né? Mas é sempre aquele toque para lembrar que o celular tem que estar no É verdade, tem que estar no vibracol. Mas então, em 2009, a gente decidiu que precisava criar uma sinergia, e é um processo meio evolutivo, onde nos países onde tu vê que existe essa preocupação assistencial. E a gente começou a fazer sinergia entre as ações que fazia. A engenharia fazia uma coisa, o financeiro outra, o comercial outra, a minha área institucional fazia outra. A gente criou sinergia e começamos a desenvolver esses projetos alinhados com a França, na linha de buscar melhoria na educação, ao menos local, fazer a parte local, melhoria na distribuição de renda, ajudar as pessoas a terem um emprego, ajudar as pessoas a formar de maneira profissionalizante, segurança no trânsito, está muito ligado a gente, e também meio ambiente, né? A fábrica ela tem todo um processo, a Renault foi lá atrás a primeira a ter pintura à água, né? Que era uma novidade no Brasil até então, até 2006 era novidade, ninguém tinha isso, né? Bem interessante. Então tem toda uma preocupação, a área da Renault, nem me fala porque isso acaba me dando um trabalho por outro lado, 60% é de preservação ambiental. Você sabe que nós estamos ampliando a fábrica agora, tem que ir para fora, agora começar a ir para outros terrenos, porque lá já não cabe mais, né? Porque a preservação tem que manter. Por um lado é bom, mas por outros lados a gente sabe que o progresso vai para uma outra direção, mas tem que cuidar. Então, foi assim que nasceu esse instituto. O presidente na época, Jerome Stoll, quis implantar isso.
Alain Tissier, vice-presidente da Renault, vem incentivando esse tipo de coisa. O Jalinet, que veio, que vários de vocês conhecem, hoje presidente da Fórmula 1, também incentivando essa aplicação, e agora o Olivier, graças a Deus, dando a mesma direção. Então a gente está aí com projetos bacanas, concentrando 90% no Paraná, e um pouquinho a gente faz aí ao redor do Brasil também outras ações. Maravilha, então é um trabalho, como você mesmo falou, que também está muito ligado ao que o governo deveria de estar fazendo justo porque vocês têm essa visão socialista, né? É interessante esse ponto, né? Se a gente vai começar a entrar por essa linha, ela pode ser interessante ou perigosa, mas na verdade a gente acaba fazendo um pouquinho mais porque o governo não faz. Mas também tem uma coisa, né? Eu trabalhei em empresa americana, aí o Jorge, você conhece isso bem, o Gabriel também acho que conhece. Os americanos têm uma coisa na cultura deles que é muito interessante. Quando eles têm lucro alto, eles têm que agradecer. Não é como eu sou católico. O católico ele chora, tem vergonha de ganhar dinheiro. O americano que é luterano, a maior parte deles, eles dão graças. Então, o maior patrocínio a orquestras no mundo é nos Estados Unidos. Porque eu te diria que isso também as empresas têm que fazer a sua parte. Eu acho que passou aquele tempo de só lucro ou só arrancar do governo. O tríplice, aquele que tu tem, o econômico, sim, a empresa tem que ter o lucro. Sim. A empresa tem que cuidar das suas pessoas, mas ela também tem que cuidar do social. Isso aí é uma coisa que nós estamos começando a entrar nessa no Brasil agora. Na verdade, eu nem quis cutucar questões políticas, só para falar que é uma parte, eu acho que justamente por esse cuidar do social, né? A gente sabe que é verdade, né? Falta educação no Brasil, falta segurança. Bom, segurança é o tema do momento. Né? É o tema do momento. E é bom que um dos pilares de vocês aí é a segurança no trânsito, isso é educação no trânsito, então isso é fantástico. Pedir para as meninas passar, vocês conseguem colocar as fotos lá agora a pasta número 1, por favor, enquanto a gente vai falando aqui. Você falou en passant, e quais esses eixos, agora falando especificamente dos eixos de atuação do Instituto? Vamos lá. São 4 eixos, são bem ligados ao que a Renault faz na França, e agora então, como falou, o nosso Instituto acabou sendo um padrão legal, acaba sendo para o mundo. Então vocês veem, o primeiro eixo, educação, é um foco que a gente trabalha tanto na educação básica, na educação média e na educação universitária, cada uma de uma maneira diferente. Aí vocês veem o Renault Experience, que é um programa que nós fazemos com as universidades, que nós pegamos diretores da empresa que vão voluntariamente levar exemplos práticos para dentro da universidade. É uma coisa que está dando muito certo, muito bacana. A gente, claro que acaba identificando jovens talentos lá também, mas é uma coisa que os diretores têm feito com muito amor, porque eles vão lá demonstrar como desenvolve um automóvel para a gurizada que está estudando lá na prática e não vendo isso. Você já vê já na sequência aí o carro elétrico, que é um tema que a Renault vem focando muito, pensando principalmente na mobilidade sustentável. Alguns países, você sabe, como a Inglaterra, já não pode mais rodar com automóvel no centro da cidade, tem que pagar um pedágio ou andar com um carro que não polua. Aí das várias tecnologias disponíveis. Né? Lá no próprio Renault, como eu falei, estão vendo aí um quero-quero, uma ave quase gaúcha, né, Jorge? Mas lembra muito os Pampas do Rio Grande. Não foi eu que levei para lá. O que mostra aí como é a fábrica, o complexo lá da Renault, efetivamente é muito interessante. Inclusive tem famílias de bugio que moram lá dentro, a gente tem jaguatiricazinha lá dentro, é interessante, até de noite tem que pensar. Segurança do trânsito, essa é uma coisa bacana e não vale a pena a gente conversar sobre isso depois. Nós temos um projeto com a Cruz Vermelha, que nós temos falado pouco no Brasil, mas que ele chega a ser um pouquinho trágico. A Cruz Vermelha está levando para vários países, para que os países comecem a conhecer efetivamente o que é morte no trânsito. É ensinar os governos a como medir a morte no trânsito. Quer dizer, o cara passou 30 dias, ele morreu, ainda foi uma morte do trânsito. Aí o nosso programa no eixo Transformar, onde a gente leva as pessoas que não têm possibilidade de ter acesso ao mercado de trabalho, ou acesso a comida, alimentação. Nesse caso são 200 crianças que a gente alimenta por dia lá no Paraná, pertinho da fábrica, para que elas possam ir para a escola. Nós vimos que as crianças não iam para a escola porque não tinham alimentação. Então fizemos uma associação lá daquele bairro e começamos a trabalhar efetivamente a alimentação. Essa é uma coisa que a gente tinha vários projetos e começamos a unificar. Então tinha um grupo lá que alimentava 20 crianças, o outro 10, o outro lá. Não, peraí, vamos fazer lá numa associação junto e trabalhar isso. Então os 4 eixos, voltando rapidamente. Primeiro, educação.
O segundo, a transformação, desde dar acesso a deficientes, a mulheres, a pessoas mais carentes ao mercado de trabalho, até ajudar a pessoas que efetivamente não poderiam chegar lá. O terceiro, segurança no trânsito, forte, muito ligado a gente. Então, o que a gente pode fazer para contribuir, para melhorar, tanto em oferecer equipamentos melhores, quanto ensinar o pessoal a reduzir o acidente no trânsito. E o último, nós chamamos de preservar, que é a preservação ambiental. Como deixar, essa palavra é bacana, se a gente pensasse todos nós, isso eu aprendo com meus filhos todos os dias. Talvez o Jorge, eu que tenho mais barba branca de todos aqui, a gente era uma coisa até feia, mas que se fazia, comer uma bala, jogar o papel pela janela. Né? Hoje, se eu fizesse uma coisa dessa, meus filhos me repreenderiam. A gente está aprendendo com eles. O que significa isso? Deixar o menor rastro possível por onde a gente passa. Né? E para quem gosta de ser econômico, isso é uma maravilha. Porque aí param de chamar pão duro. Quando chamam de pão duro, diz não, eu estou preservando o meio ambiente. Né? Isso é bom também. Mas a verdade é isso. Como deixar o menor rastro possível? Essas ações do Instituto são todas focadas industrialmente. Não tem previsão de ir para as concessionárias também? Não, boa pergunta. No ano passado, eu te diria que foi um pouco acidentalmente que aconteceu isso de levar. E o Olivier, agora que é o presidente, como é um cara de marketing, né, ele falou o seguinte: não, eu quero que os funcionários comecem a participar. Nós levamos o Renault Experience para 2 cidades, né? A primeira, tu imagina qual foi, né? Não podia ser diferente. Porto Alegre, um concessionário disse assim: eu quero apoiar vocês nessa ação e vamos fazer junto, vamos fazer um trabalho junto com vocês para fazer que realmente os alunos possam ter aprendizado. Eles vão lá, depois podem vir na concessionária, ver como é o computador, como é que é a tecnologia. Então o concessionário está entrando bastante junto. O segundo caso aconteceu em Fortaleza, que foi uma grata surpresa, com a Unifor, que é a Universidade de Fortaleza, está crescendo muito o projeto de educação junto com eles. E agora em Porto Alegre nós estamos fazendo mais um trabalho que é junto com o Banco de Alimentos do Rio Grande do Sul, junto com a concessionária IESA de Porto Alegre. E isso vai proliferar, sem dúvida, pelas outras concessionárias no Brasil. Os concessionários também têm seus projetos individuais e eles estão vendo que a gente pode ganhar força fazendo juntos. Que maravilha. Na verdade, aquela coisa, se cada um botar R$1, ele desaparece. Agora, se pegar esses vários reais e juntar num bolo, tu consegue ser mais efetivo nas coisas. Então, os concessionários estão, sem dúvida, comprometidos com a gente. Muito bom. E aí, em nome do Instituto mesmo, é o Instituto Renault que está se locomovendo. Qual é a grande vantagem? Quando a gente usa o Instituto, tu chama aquela parte mais voluntária das pessoas. Quando tu vai só com o nome Renault, o negócio está muito presente ali. Então, a figura do Instituto ela é boa porque faz o pessoal pensar diferente na hora que está atuando. Isso a gente percebeu que é. E aprendi com bons professores isso, viu? É muito interessante isso. Muito bom. E aproveitando justamente falar isso sobre o Instituto, né? Qual a importância do relatório de sustentabilidade do Instituto Renault? Legal. Vou até te entregar aqui. Ou melhor, relatório de sustentabilidade Renault, né? Não é do Instituto. Na verdade, é através do Instituto que a gente faz todas as ações. Eu vou te entregar aqui agora. A gente lançou o segundo agora no final do ano. Ele tem duas grandes, deixa eu passar aqui, sério. Excelente, muito duas grandes coisas. Primeiro que a gente já trabalha naqueles estándares mundiais, que é o GRI, né, que é o relatório que ele efetivamente mostra as coisas que estão fazendo. Aqui a gente não fala, pessoal, que é uma coisa que nós temos que nós brasileiros parar. Aqui a gente não fala o vale transporte que dá para o funcionário. A alimentação do funcionário não está aqui dentro. Porque eu particularmente sou contra isso, porque isso é uma obrigação legal. Obrigação legal não pode estar aqui. Né? Então aqui a gente mostra efetivamente o que a gente está fazendo, né, dentro de um padrão do que a gente possa mostrar e promover para que outros entrem junto com a gente nisso. Ele tem sido muito útil para mim mostrar para os concessionários, para mim mostrar para a matriz, porque eu preciso de verba para isso, né, para mostrar para outras entidades que entram junto com a gente nos projetos. Então o relatório ele tem uma função bacana de, claro, promover a marca. Vamos deixar claro que isso é óbvio, né? Promove a marca da Renault, mas também me ajuda a chamar outros para vir junto e investir nisso. E nós estamos bastante satisfeitos porque várias pessoas têm se juntado a essa causa e têm ajudado a fazer ele acontecer. Né? Claro que a gente se preocupa porque nas horas de crise todas as economias têm que ser feitas, mas como não parar? Então o relatório ajuda a lembrar, gente,
tem relatório no ano que vem. Nós temos que manter os nossos programas. Excelente. Vocês estão quietinhos aí? Só cutucar que Então, por favor, né? Fique à vontade. Até que ponto a Renault pode utilizar parte dos impostos para financiar o Instituto? Jorge, essa é uma coisa, de novo, dos franceses. Eu acho que a gente devia jogar aqui dentro os números dos impostos. Nós investimos muito mais social com os impostos do que esse valor que a gente apresenta como Renault. Tudo que está aqui no relatório é só o que a Renault colocou. A gente investe mais em Lei Rouanet, vou te dizer mais ou menos uns 5 milhões por ano, que é bem mais até que está aqui. A gente usa a Lei do Esporte, também o 1%. Usamos também o Fundo da Infância e Adolescência, bastante. O Fundo da Infância e Adolescência, aquele 1%, eu uso para incrementar esses projetos aqui. A gente usa bastante forte eles. E é uma coisa que a gente não sabe, né? Vocês sabiam que até dia 31 de dezembro vocês podiam 6% do imposto que vocês recolheram ter doado para uma entidade? Pouca gente sabe, gente. É muito mal julgado. Esse ano eu consegui, na última hora, lembrar alguns amigos, meu pai, meus irmãos, vem cá, vocês pegaram o dinheirinho de vocês, me dá aqui, quanto? Não sei quanto é, olha na tua folha de pagamento, pagou quanto esse mês, multiplica por 12, 6%, mas vou ter que pagar, não vai pagar, bicho, na declaração volta esse dinheiro. Ou seja, a gente pode também ajudar, aquele ponto falou, se o governo não faz bem, ele nos deixa uma parte do dinheiro a gente pegar e fazer. Então a pergunta do Jorge é muito boa, a gente acaba não usando e paga, tu vai pagar igual, vai para o imposto de renda. Em vez de mandar para lá 6%, tu destina. Então, Jorge, sim, a gente usa, a gente está usando bastante, claro que é recente, porque vocês da imprensa sabem que o resultado efetivo da Renault é de agora há pouco tempo, são 2 anos que a Renault efetivamente começou a ter resultado, e aí então a gente tem imposto a pagar e, consequentemente, a aplicação. Lembrando, 4% que dá para dar para a cultura, e a cultura pode ser destinada para entidades sociais, não precisa ser só para teatro, essas coisas, a gente pode destinar para vários, né, cultura para pessoas pobres, cultura para pessoas deficientes, 1% do imposto a pagar para esporte, que também dá para usar para o Olímpico, né, dá para usar muito isso. Para ter uma ideia, nós trocamos as canoas da equipe paraolímpica do Paraná, que estavam tudo quebradas, com um incentivo fiscal. Claro, só um incentivo não deu, mas foi uma das coisas. E 1% em fundo da infância e da adolescência, que são fundos municipais, que também pode dar. E o bom de tudo é que esse dinheiro não tem jeito de fazer sacanagem com ele. Esse dinheiro é todo ele controlado pela justiça. Então, quer dizer, vai para uma conta, aquele cara que vai usar esse dinheiro tem que comprovar para poder usar. Isso é uma coisa muito boa. Então isso, por exemplo, o pessoal que compra carro no futuro, se souber dessa informação, vai poder utilizar esse recurso. Não tem dúvida, não tem dúvida. Porque eu já pensei de novo nas concessionárias, vocês têm uma capilaridade aí grande para atingir um monte de gente. Não tem dúvida que a gente sabe que isso, como eu te disse, nós também não podemos ser hipócritas, a gente tem que saber que tem algum ganho de marca com isso. Não tem porquê, né? A finalidade de uma empresa é fazer resultado. É lucro. Mas sem dúvida tem cliente que começa a olhar esse tipo de coisa. É verdade. Porque quem não faz perde a oportunidade. Eu concordo. Você está usando uma oportunidade que está aí, não é? Eu concordo contigo, é verdade. Muito bom. Muito bem. E agora vamos falar da segurança no trânsito. Especificamente, quais as ações e o resultado disso aí. Bom, esse é um tema um pouquinho mais complicado, porque esse é um tema que a gente não usa ele tanto para vender imagem. A gente está fazendo um trabalho piloto na cidade de Niterói, já tem 3 anos. Esse é um trabalho que a gente começou com a Cruz Vermelha, que chama GRSP, Global Road Safety Partnership. É um programa que a Cruz Vermelha está fazendo em 37 países, onde tem alta incidência de acidente no trânsito, que é ensinar as autoridades a identificar aonde está a grande causa de acidente de trânsito e quais são os acidentes, as mortes e debilitações que acontecem daquele acidente. Que, como eu falei rapidamente, a gente não sabe, a gente olha a pessoa que morreu por causa do acidente. Agora o cara ficou internado 30 dias, morreu 30 dias, tu não conta isso. Gente, os dados são piores ainda do que a gente conhece. E o ponto bacana, que é o bom, essa é a parte ruim, né? Tu saber o número real. Mas a parte boa é que eles começaram a identificar, por exemplo, tinha uma avenida lá em Niterói que eles não conseguiam identificar o que era que acontecia.
No final das contas se viu que aquele monte de gente sendo atropelada era gente que atravessava, na hora do engarrafamento, por entre os veículos. E os motoqueiros estavam pegando as pessoas. Aí a pessoa saía dali, deixava assim, voltava outro dia depois, perdia uma perna, sério, perdendo membros, coisas difíceis. E é todo custo para o Estado isso também. Tudo custo para o Estado. Tudo custo para o Estado, falou bem, falou bem. E eles conseguiram fazer uma ação naquela avenida e praticamente reduziram a 20% a quantidade de pessoas machucadas em função daquilo. É que como não dava morte, não aparecia em estatística nenhuma. Eles não sabiam. E eles estão fazendo um trabalho bacana lá, através dessa ação do GRSP, desse programa da Cruz Vermelha, de conseguir identificar isso. Um programa bacana, que é esse do coração, que eu acho que a Renault começou bem, por isso que a gente teve um reconhecimento da França, porque na verdade foi desenvolvido lá e nós conseguimos começar antes no Brasil. Né? A gente nesse ponto é rápido, consegue fazer. É um programa que chama Segurança para Todos. A Renault contratou professores lá na França, e aqui a gente contratou a PUC do Paraná para nos ajudar na didática, onde ensina crianças pequenas, de 6 a 11 anos, o que são leis de trânsito e como elas influenciarem seus pais a cumprirem as leis de trânsito. Isso é um ponto. Para não dizer cara, para não dizer sério. Tu tem que ver como esse negócio tá indo bem. Né? Começamos o programa com 90 crianças agora em outubro do ano passado, e esse ano deve ir para 15 escolas lá no Paraná. Muito legal, viu? Está funcionando muito bem. Essa é uma ação que eu acho que pode repercutir. Essa sim é uma ação que eu diria assim que ela tem impacto zero para marketing, não é o objetivo dela, mas está começando assim, como o coração é uma coisa legal de ver. Mas vai deixar lembrança para a criança no futuro, né? Vai ficar a lembrança. É, o que eu falei antes do papel pela janela dos nossos filhos, né? Não sei, até era bacana ver o que o Gabriel, o Jorge e o Ricardo pensam nessas coisas, mas é uma coisa muito interessante isso. Eu confesso para vocês que eu no início botei um pontinho de dúvida em cima da minha cabeça. Tem mais fotos ali, eu acho que tá ali, ó. Do projeto, né? Esse é o projeto, quem está lá operando a produção lá tá bacana, botou exatamente esse projeto. Essas criancinhas aí foram o projeto piloto, ó. São as primeiras que eu imagino que estão puxando a orelha dos pais. Pai não corre, pai tu bebeu, deixa a mãe dirigir. Né? E é isso que eles falam, que dizem mesmo. Nesse ponto, eu sempre pensei nisso. Há muito tempo também eu ouvi falar nesse sistema. Os japoneses já fazem há muito tempo, né? Desde a criancinha na escola, desde pequena, já aprende a atravessar a rua, já aprende regras de trânsito e ensinam também regras do motorista. E eu descobri isso depois que meus filhos nasceram e já tinham uma certa idade andando no banco de trás, que eles são os fiscais mais efetivos que existem. Você pode enganar o guarda, fazer de conta que fez alguma coisa errada, ninguém viu, mas deles não passava nada. Pai, o final tá vermelho, não pode, você parou aqui, virou ali. Isso é bom. E dói, né, Gabriel? Dói na primeira, segunda vez, a gente não vai mais. Não, pois é. Quando ele repreende a gente, dói demais. Né? Então é um caminho muito bom. É interessante isso. Interessante. Não, a didática, sem dúvidas, de quem pensou nisso, até quando eu vi isso, eu disse assim, mas é tão óbvio, né? É tão óbvio, por que não pensei nisso antes? O objetivo, o final, tem dois resultados, de educar o pai e a própria criança, depois que cresce, já tem isso dentro dele, não precisa aprender como faz. Vai ser um motorista mais responsável. Ele já está formado. Ele já sabe, já faz parte. Acho que nós somos uma geração que não tinha isso quando nós éramos pequenos, então a gente via maus exemplos, né? Do avô e tudo mais, que dirigia de qualquer jeito porque era assim. E para nós mudar no colo para dirigir o carro, aqueles carros enormes. Então, meu avô me punha sentado no colo para dirigir, me ensinou a xingar. Um dia eu fui xingar, meu filho chegou e falou assim: pai, que palavra feia. Não me fez deixar de xingar, eu continuo xingando, mas olha quando eu passo, nossa, Joaquim, eu falo assim, ele já sabe que eu estou xingando, mas eu não falo, pelo menos já fui educado por ele a não falar mais palavras. Interessante, Ricardo, isso foi bem o que o Gabriel falou, né? O guarda, a outra pessoa, tu sempre dá um jeitinho. Agora o teu filho não tem como. Não, ele é o fiscal mais. Ele te conhece, ele sabe, pai, não
me sacaneia, pai, eu sei, não me enrola, não me enrola. Meu filho agora é bem mais velho, é pior ainda, porque ele vem sentado do meu lado, antes de ser sentado lá atrás, né, você fazia alguma coisa errada, você não viu. Agora não, agora ele vem sentado do meu lado. Então é pior, né? Porque me policia o tempo todo e falou, você bobeou agora, hein? E se ele pisou na bola se agora. ele já conhece o pai, ele já antecipa. Pai, não vai fazer aquilo. É verdade. Muito legal isso. Esse assunto da bebida no trânsito, eu acho que é o maior crime que a gente está vendo aí hoje em dia, né? Acho que as crianças podem ajudar muito, né? Porque o pai não vai ouvir a esposa. Agora o filho, ele é capaz de ouvir. O peso é outro. Eu acho que tem um outro aspecto que é interessante, que o Brasil está passando por um processo de ampliação muito grande no número de automóveis. Né? E muitas dessas pessoas que estão tendo contato com o carro agora não têm a cultura do automóvel. Então esse aspecto de segurança é muito importante que seja malhado, mas insistentemente mesmo. As pessoas não têm noção do risco que um automóvel pode representar. Velocidade, distração, a bebida. É muito interessante essas propagandas que chocam. Tá? A gente não vê muito na TV aberta ou a cabo, a gente não vê muito, a gente vê muito na internet essas propagandas que chocam, de acidentes, que são fatos verídicos, assim, tal. Isso cria um impacto nas pessoas. Mostrei para o meu filho outro dia isso daí, ele falou assim, você viu, pai? Você viu como é que é? É complicado, né? Então, bastou isso daí. Ele viu ao vivo aquilo acontecendo, aquela série de coisas acontecendo, assim. Então, eu acho que isso é fantástico, esse tipo de ação, porque você tem que sensibilizar o mais velho. O novo é fácil, é uma cabeça nova, você está ensinando ele. Tá? Então você está pegando, olha, isso se faz desse jeito, e ele vai fazer, e ele vai cobrar o mais velho para fazer isso daí. Tá? O duro é sensibilizar o mais velho e também tem o outro lado, né? Aconteceu, qual a penalização? Aí entra o governo. Pô, ele realmente penaliza o cara da forma certa? Será que todo mundo está indo para a cadeia? Todo mundo que bebe está indo para a cadeia? Sabe? Então isso é um problema que afeta muito, né, gente? Porque você fica meio de mão amarrada, porque chega uma hora, em todas as ações que a gente faz, a gente tenta fazer, chega uma hora que você barra com o governo, que ele não acompanha junto com a gente. Até é interessante, eu gostaria de perguntar isso daí. Vocês têm, evidentemente, é muito legal, eu conheço bem o projeto de vocês, mas vocês enfrentam problemas junto com os governos nesse tipo de ações? Ação cultural, tudo, porque eu enfrento sérios problemas. A Renault tem esse tipo de problema também com o governo de uma forma geral, né? Tu fala nessa parte de trânsito especificamente. Sim, especificamente na parte eu te digo assim, enfrentar, na verdade, eu vou usar o sentido dúbio da tua palavra, porque da outra forma não. O que a gente tem é o enfrentar junto com nós. Por sorte ou por competência, a gente acabou sendo a única montadora parceira do Denatran nesse programa Paripense, né? E efetivamente deu para ver do ministro Aguinaldo, especificamente, que esteve com a gente lá no salão, acho que vocês acompanharam, mostrando o quanto ele está dando de importância para isso. É uma preocupação que a gente vê que eles têm e que estão trabalhando forte. Mas o que eu vejo também que o governo enfrenta, e vocês também devem ter visto nas entrevistas de TV, é as pessoas que são contra essa baixa tolerância quanto ao álcool, por exemplo. Né? Eu também faço várias coisas erradas no trânsito, mas uma coisa que eu não faço é dirigir alcoolizado, até porque eu não bebo. É muito fácil porque eu não bebo. Mas é um crime isso. A gente sabe que os nossos reflexos vão para o espaço. Aí tá passando as fotos do... Então, o Pare, Pense, Mude, que é esse programa do Denatran, muito bem feito por eles, eu acho que o Denatran... Que tem a ver com a década de redução de acidentes também da ONU. Eles lançaram junto com a década, acho que eles estão bem comprometidos com isso, mas vocês dois, o Jorge e o Ricardo, estão abordando pontos que são preocupantes. Primeiro, o Brasil é um país de baixíssima motorização.
baixíssima motorização. O nosso nível de motorização está muito longe de qualquer outro país, inclusive a Argentina, né? Nós estamos a menos de 50% que a Argentina tem de automóvel proporcional ao número de habitantes. Porém, o nosso pessoal também está pouco preparado para dirigir, que o Jorge fala que tem razão, né? É uma preocupação. Tu começa a ver, tu vai para as estradas, tu vê aquele cara que anda na esquerda e não sai da esquerda andando a 60 por hora. Esse cara, ele é tão perigoso quanto o cara que estiver andando a 180. Porque ele segura todo mundo atrás e de lá que vem os engavetamentos, né? A gente vê isso. Por outro lado, quando o governo faz uma coisa boa, como fez essa da campanha, do aumento da penalidade para o álcool, a gente vê depoimentos na TV de gente que é contrária a isso. E o pior de tudo, nós olhamos, não é aquele pessoal que é povão, aquele pessoal que é povão da força. É gente do nosso nível, gente, que são a elite do país, que criticam, que é um absurdo, que não sei o quê. Eu conversava com um amigo que me dizia o seguinte: não tem problema, quando eu bebo, sabe o que eu faço, Calcanhoto? Eu vou a 20 por hora para casa. Eu digo, cara, o que muda, bicho? A 20 por hora tu mata uma pessoa. Com um bloco de 1.800 quilos de aço, tu mata uma pessoa. Né? Não, mas eu 20 por hora eu consigo enxergar, tu não enxerga. Todo o reflexo foi pro saco, não existe mais. É verdade. Né? Então, eu acho que vocês têm razão, essa é uma preocupação e que eu vejo que o governo está fazendo nessa parte de álcool, né? Acho que a gente, talvez vocês como imprensa, nós também, ajudar a divulgar os cuidados que tem. Mais segurança que a gente põe no carro, não adianta, ainda é uma massa que está se deslocando. O ônibus, os caminhões, gente, nós temos que dar um jeito rápido nesses caminhões antigos. Quando eu leio na imprensa, diz assim, o motorista diz assim, perdi o freio. Cara, ninguém perde o freio. Deixou a ONU em casa? Não tem como perder o freio. Né? Eu gostaria de comentar. Eu morei 5 anos nos Estados Unidos, eu cobria a Fórmula Indy e viajava de carro a maior parte do ano. Viajava em média 25 mil quilômetros por ano de carro. Eu nunca vi um acidente de caminhão nos Estados Unidos. Nunca. Aqui eu não ando 1 hora de estrada sem ver um caminhão tombado, batido, incendiado, ou no meio parado na beira da estrada, capô aberto. São vários os fatores, né? Não é só a falta de manutenção que provoca o acidente, ele dirige 20, 30 horas direto, porque ele precisa entregar o frete, porque senão o sistema engole ele no pedágio, nos gastos que tem e tal. Então, são vários erros que a gente vê nesse negócio todo, e aí você vê esses acidentes absurdos. E outra, também não são preparados, porque você está falando dos caminhões velhos. E os caminhões modernos, que andam numa reta como um automóvel? Só que é uma massa muito maior. Então, por inércia, ele demora mais para parar. Ele te deu o farol, saia, porque ele vai passar. Então as pessoas ficam numa disputa. O automóvel, imagina, um caminhão, quantas toneladas tem? Imagina se ele vai me passar. Ele passa em cima. Ele passa em cima, porque eles andam muito. Então eles também não estão preparados adequadamente para poder evitar esse tipo de acidente também, que eu acho que é o que mais acontece. A gente vê, você vê caminhões modernos, aí, tombou, acho que tombou. Ele excedeu o limite de velocidade, claro, na curva, com a carga, aquela coisa. A grande maioria que a gente vê é isso aí, são não só a manutenção, mas como também negligência. O cara não sabe dirigir, não sabe se comportar com uma massa toda daquela, que anda muito, que é eficiente, né? Hoje você senta num caminhão, é um automóvel. Você não ouve o barulho do motor, o câmbio é melhor do que um automóvel comum, que é um câmbio a ar, macio, ar-condicionado, um tratamento acústico fantástico. Você mora só dentro. Com uma diferença com 45, 60 ou 72 toneladas atrás, eu na hora do frenar. Na hora que você vai frear, ela vai te empurrar. Então, quer dizer, você tem que ter uma pessoa muito bem preparada para isso, que eu acredito que não também. Talvez na linha do que tu perguntou do governo, aí a minha experiência um pouquinho de quem trabalhou com caminhão vários anos, que foi o meu caso. Eu acho que o que está faltando hoje, a gente tem a famosa balança que a gente tinha antigamente, né? Esse é um ponto que certamente parte dos acidentes deve ser por causa disso, né? Balança, a fiscalização, uma coisa que todo mundo está combatendo, mas que eu acho que São Paulo começou e fez bem, que é a inspeção veicular.
tem que fazer espécie singular, mas principalmente em carros antigos, para ver se tem condições de andar. Né? Claro que é um tema social, que a gente sabe que nem a tua Variant lá, tem gente que só pode se locomover graças a uma Variant que custa R$800, né? Ou R$1.000, né? Porque o carro é muito caro no Brasil, por várias questões. Então acaba sendo carro antigo, mas nós temos que ter alguma maneira, outras maneiras talvez que o governo possa fazer, sem dúvida. Com certeza. Falamos bastante de segurança, ainda dá para falar mais, dá para estender aqui mais uma hora. Eu acho que dá um programa, que tu cutucou, falou para instalar. É verdade, é verdade. E acho que esse é um tema que vale a pena. É fantástico. Não, com certeza, e já fica o convite para voltar esse ano aqui, para a gente, de repente, metade do ano. Não, muito longe. Nosso produtor que manda. Em breve. Tá bom, em breve. Mas agora sim, já estamos nos nossos 2 minutinhos finais do programa. E não vamos poder deixar de falar, nem falamos quase nada, para você ver que você tem que voltar. E rápido. Mas nós vamos ter que falar, hein? Carro elétrico, por favor. Esse não podemos deixar. E aí a gente tem algumas fotos lá que a gente vai passar. E fala pra gente do carro elétrico. Carro elétrico, gente, terceira tentativa na história, né? Primeira, bem lembrado os colegas, no início do ano 1900, os primeiros carros foram elétricos, né? Por questões de popularização do carro a combustão, que foi principalmente o Henry Ford, acabou vencendo o motor a combustão. Voltou lá no final dos anos 90, né? A gente sabe que talvez naquele momento a necessidade ambiental não era tão forte, e aí prevaleceu a força do petróleo. Agora, efetivamente, em função dessas restrições que a gente tem de circulação de veículos que emitem, que a gente tem um limite para reduzir a emissão, mas sempre vai continuar brincando assim, vai sempre continuar fumando. Um veículo híbrido reduz muito, mas vai continuar emitindo alguma coisa. Né? O carro elétrico, dessa vez, ele tem uma justificativa do porquê existir. Né? A gente sabe que a eficiência energética ele é infindavelmente melhor, né? Ele realmente não polui. Aí muitas vezes assim, mas na geração polui. Bom, mas mesmo na pior das gerações, que seja carvão, ele vai poluir menos do que na geração do petróleo. Porque também tem que lembrar que extrair o petróleo polui muito e refinar polui muito. Então o carro elétrico nós acreditamos muito, a Renault o grupo Renault-Nissan, vamos falar assim, até porque eu sou diretor das duas empresas e elas apostam bastante nisso. A gente está apostando muito no mundo inteiro nisso. Já é uma realidade, nós temos 5 modelos entre as duas marcas à venda, a Renault 4, o Fluence, o Twizy que vocês estão vendo aí, um carro feito, uma coisa que nós não temos na legislação brasileira, que é o City Car, nas ruas onde tu não pode rodar com o tipo de automóvel, esse carro foi feito para isso. Aqui na legislação brasileira até, nós não temos previsão na legislação brasileira para rodar um carro desse. Roda na Europa, roda nos Estados Unidos, roda no Japão. Né? O Kangoo, que é um carro que está tendo sucesso principalmente nos Correios lá na Europa. E aí todos eles 100% elétrico. 100% elétrico, 100% elétrico. Né? Nós temos carros híbridos também, mas nós estamos apostando muito na tecnologia do elétrico para aplicação em locais que não pode ter emissão. O Fluence, que é um carro que foi desenvolvido com a tecnologia de Quick Drop, retirar da bateria por baixo, principalmente para aqueles que querem andar longa distância, o caso da Dinamarca, de Israel e da Austrália. E agora chegando o primeiro carro nosso, eu diria o primeiro carro mundial elétrico de segunda geração, que é o Zoe, que a gente lançou agora na Europa, no Salão de Paris ele foi apresentado. O Zoe já vem com uma tecnologia de regeneração de energia muito maior, de autonomia muito maior, de utilização veicular bem melhor. Então nós acreditamos bastante no carro elétrico. Nossos planos são forte na Europa, na Ásia e Estados Unidos. Continente americano um pouquinho, começando no México, na Colômbia, alguma coisa. Você sabe que nós temos uma experiência aqui em São Paulo, mas o Brasil ele não tem uma coisa básica. Todos esses países dão um incentivo fiscal para o cliente compra, não para nós. O cliente compra, além de não pagar imposto, ele ganha um incentivo para comprar o carro elétrico. No Brasil, nós temos uma coisa, como o carro elétrico, nós classificamos os automóveis pelo tamanho do motor a combustão, não existe classificação fiscal para veículo elétrico. Então, consequentemente, ele paga o chamado outros, que hoje, a partir de 1º de janeiro, é 55% de IPI. Paga ICMS por não ter classificação mais alta, né? Então os impostos dele vão a mais de 100%, acumulado em cima do outro. Então, um carro elétrico hoje, para a gente trazer, só como pesquisa,
como um investimento tipo o Kassab fez aqui para incentivar, começar a mostrar. Estão rodando os táxis aqui em São Paulo já. Estamos com 10 aqui já. E são todos da... Todos do Leaf da Nissan. Todos certo. do Leaf da Nissan. E o que a gente vê? A gente vê que vai demorar um pouquinho. Tem gente dentro do governo muito sensível a isso, a reduzir, a enquadrar impostos ao menos. Incentivo fiscal não vai ter para quem comprar, mas talvez equalizar o imposto do carro elétrico com um veículo 1.0 flex. Já seria bom, já é alguma coisa, vai ter empresas que vão comprar, vai ter pessoas que vão comprar, mas o mais importante de tudo não é só o imposto, é a infraestrutura, né? Se a gente usasse o modelo americano, o americano não está abastecendo fora de casa, isso é interessante. Ele gasta 60 quilômetros, em torno de 40 milhas para ir e voltar por dia, ele está abastecendo em casa todos os dias de noite. Está funcionando bem. O pessoal da Itaipu disse que a nossa energia, nós temos um problema de energia no Brasil, mas não de noite. De noite, as nossas redes ficam com 40% de capacidade ociosa. A energia passando e ninguém está usando. Então poderia carregar os carros de noite. Eu, particularmente, vi o carro elétrico, acho que o Jorge dirigiu, tu também dirigiu, né? O Ricardo dirigiu, não. Quem dirigiu viu o que é eficiência energética, viu o que é a aplicação do carro elétrico. Evidentemente que é um carro com uma aplicação urbana, né? Não é um carro para te viajar a longas distâncias. O cara que diz assim, mas não tem autonomia, eu pergunto, tá bom, quanto seu carro a gasolina faz? E se não tiver posto no caminho, o que faz? Tu leva a gasolina no porta-mala? Atravessar a freeway lá no Rio Grande do Sul, está escrito lá, o último posto, cuidado, quem vai lá para a fronteira, para Jaguarão, eu me peguei assim já, né? Esqueci dessa, né? Está lá próximo posto, 120 quilômetros. Né? Se você está com 4, então, gente, fica difícil. Qualquer coisa tem, eu acho que esse ponto da autonomia é um ponto falho, de te dizer isso. Acho que ele vai vir, ele vai vingar. Na verdade, nós vamos ver um mix de tecnologias aí nos próximos 20 anos. Combustão vai sempre ter seu espaço, o híbrido vai crescer, o elétrico vai crescer, não vai dominar, vai crescer, vai ter lá seus 10-15% do mercado, outras tecnologias vão vir. Mas a gente, assim, eu não tenho dúvida que meus filhos vão ter carro elétrico. Com certeza. Mas eu ainda vou ter um logo. Muito bom. Né? Jorge, eu acho que vocês da empresa também vão ter. A gente vai usar porque entra nessa coisa de sustentabilidade, não tem como. Maravilha, e vocês estão um passo à frente já então. Graças a Deus, estamos bem. Excelente. Obrigado. Falamos hoje aqui com Antônio Calcanhoto, vice-presidente do Instituto Renault aqui no Brasil, e Gabriel Marazzi, Jorge Medit, Ricardo Opp. Obrigado pela participação de vocês. Quero que você assine o nosso livro de assinaturas aqui. Prazer. Ao vivo ainda. Então, enquanto ele assina, obrigado pela participação de todos vocês também. Logo mais, o www.sobnovadireção vai estar disponível esse programa de hoje. Felicidades para vocês e até a outra semana, que semana que vem é feriado, não vai ter programa. Até mais. Acabou.